Olá, olá! Eu sou o Roberto Coelho e você está em Um Lugar e Suas Histórias, prova do Enem. Vamos lá? Quero pedir para você, se você gostar, bota lá gostei, bota um joinha para gente. Se você não gostar, bota não gostei. Se você gostar e gostou do nosso canal, bota no sininho para receber mais. Compartilha com os amigos e a gente agradece. Vamos crescer aqui o canal, tá legal? Vamos lá! Eu estou falando aqui sobre Idade Média e hoje nós vamos falar sobre Baixa Idade Média. Falamos lá na aula passada a Alta Idade Média. Professor, então tem uma média Idade Média? Pois é. Para os historiadores, a gente divide em três partes e aí tem uma média Idade Média. Essa aí é a Baixa Idade Média, tá aí. A Idade Média média. Vamos lá. Durante toda a baixa Idade Média, até então o surto epidêmico do século XIV, a população europeia cresceu num ritmo sem precedentes. Foi uma coisa muito doida. Não tem guerra, as pessoas vão ter filhos, não é? As estimativas apontam para um crescimento de 80 milhões entre os anos 1000 e 1300. Olha que loucura, né? Tendo sido identificadas como causas prováveis, então o quê? A melhoria das técnicas agrícolas, a relativa paz, ausência de invasões, declínio da escravatura, extenso período de clima moderado, aumento da temperatura média, olha quanta coisa que aconteceu, né? Apesar desse crescimento, cerca de 90% da população era ainda eminentemente rural, de forma progressiva, as quintas isoladas, dando lugar a pequenas comunidades de aldeias, vilas, sendo comum um agregado em volta de propriedades senhoriais. A gente chama isso de feudos. A população urbana, ainda muito escassa durante a Alta Idade Média, foi crescendo em uma expansão urbana, a fundação de imensos centros populacionais, embora ao longo de todo o período seja provável que nunca tenha excedido a 10% de uma população total. Tudo bem? Olha só, a gente chama isso de Idade Média, mas ela está gerando gente, tecnologias e artes e arquiteturas, que é uma coisa impressionante, né? Olha aí, a estrutura social e econômica tinha por base relações feudais. Embora não fosse propriedade, a nobreza detinha então os direitos de exploração e de tributos de grande parte dos terrenos agrícolas. Os servos, então, obtinham o direito de cultivar e habitar as terras, determinando famílias nobres mediante o pagamento de uma renda, na forma de trabalho, na forma de moedas e gêneros. Em troca, recebiam então proteção econômica e militar. Então era um acordo, não é? Ao longo do século XI e XII, essas terras, esses feudos, ficaram então hereditários. Em muitas regiões, ao contrário do que acontecia na Alta Idade Média, com dificuldade de dividir pelos herdeiros, acabou sendo então dado pelo primogênito, então o primeiro filho, o filho mais velho. Dentro da própria nobreza ficava então a existência de uma hierarquia, de que a gente chama de vassalagem, marca essa aí, hein? E uma outra, sucerania, onde então eram concedidas terras e estruturas econômicas para a exploração de um nobre menor. Então ele não é o primogênico, mas ele é um vassalo ou um sucerano. Tá aí, né? O domínio dessa nobreza, em grande parte, estaria em torno de castelos, do serviço militar, da cavalaria pesada, e assim vai, né? Então, a introdução do estribo, olha aí que importante que acontece ali, e aí o clero, então, dividia-se em secular,
na comunidade local, ou então regular, que vivia numa comunidade fechada, são os mosteiros, são as clausuras, né? Então, construído por monges. A maior parte dos membros do clero regular, assim como a hierarquia do topo do clero secular, era de origem nobre. Os párocos, então, provinham na maior parte das vezes do povo. Então, está aí uma divisão também interna na ideia de hierarquia eclesiástica, né, da igreja. Quando você fala, então, que isso acontecia, então, ao longo da Idade Média, exigia que a mulher assumisse um papel de subordinação ao elemento masculino. O pai, o marido ou outro parente, embora as viúvas fossem, então, permitida bastante autonomia, existiam algumas restrições legais, mas a viúva tinha liberdade, né? O trabalho da mulher era, na maioria, ligado à tarefa doméstica. As camponesas assumiam, então, frequentemente a educação das crianças, faziam a jardinagem, a criação dos animais e, para completar o rendimento familiar, faziam a fiação, o fabrico de cerveja. Então, as mulheres tinham grandes participações na sociedade, embora tivesse essa hierarquia meio machista, né? A mulher urbana, tal como uma camponesa, era responsável pela gestão doméstica, podendo então exercer alguma atividade comercial, dependendo do lugar, do país, do período, não é? As mulheres nobres tinham permissão para governar as terras, na ausência do seu marido, embora normalmente lhes fosse vedada a participação em assuntos militares. Outra coisa que vai acontecer, então, na Baixa Idade Média, que é a formação dos estados ocidentais, né? A gente chama assim, o Reino da França, da Inglaterra, da Espanha, olha aí, a ideia da Hungria, da Polônia, o Reino da Polônia, então os magiares, então o papado, que vai ter também o seu reino, o Papa Inocêncio III vai convocar as cruzadas, a cruzada então do norte, ali então contra as regiões dadas como pagãs, lembrar que pagos é o cara do interior, então contra aqueles que moravam fora da égide do domínio das cidades, das grandes cidades, né? Então tudo isso daí vai acontecer ali então na Baixa Idade Média. Os duques da Normandia, a dinastia Plantageneta com Henrique II, então na Inglaterra, e olha quanta coisa, né? A Reconquista, então a reconquista dos estados islâmicos, então a união de León, Castela, Aragão, Navarra, formando então aquilo que seria a Espanha. Portugal como um país, o primeiro grande país da Europa a se formar como um grande reino, não é? A presença do califado almohada, então ali dentro, e aí então o período das cruzadas. Mas isso a gente conversa na próxima segunda-feira. Até